Se você, quando vai à missa, fica se perguntando por que do padre precisar usar todas aquelas vestes, fica comigo até o final, porque esse é justamente o tema do vídeo de hoje. Sim, hoje nós vamos falar das vestes litúrgicas, que é o nome que nós damos para as vestes usadas na liturgia, ou seja, usadas nas celebrações, sobretudo na missa. Mas qual é a importância dessas vestes? Bom, as roupas, de um modo geral, elas definem muito, dizem muito a respeito de quem nós somos, de qual é o nosso estilo de vida, quais são nossos gostos e até mesmo as nossas profissões. Da mesma forma, as vestes litúrgicas, elas trazem consigo muitos significados e dizem muito a respeito do ofício daqueles que as usam. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer algumas dessas vestes, começando pela túnica, que é a veste mais básica, que é usada não apenas pelos sacerdotes, mas também por outros ministros, outros ajudantes do altar. E ela simboliza principalmente a pureza e a simplicidade que aqueles que se propõem a servir o altar devem viver. A túnica, podemos dizer que, de certa forma, ela esconde a nossa humanidade, ela esconde as nossas vestes humanas, de modo que não há diferença entre aqueles que estão ali servindo na celebração. E por conta da sua simplicidade, ela contribui para que nós que estamos ali servindo não chamemos a atenção, e de modo que o foco esteja naquele que é o centro de toda a celebração, que é o próprio Cristo. Temos também o amito, que é uma veste também bem importante, que os sacerdotes usam por baixo da túnica, É um tecido branco que envolve ali o pescoço, e ele simboliza principalmente a pureza de pensamento, sendo mesmo uma arma contra os maus pensamentos durante aquela celebração, Nós podemos até mesmo compará-lo com o capacete da salvação, que São Paulo cita lá naquele famoso trecho da carta aos Efésios. Mas uma das vestes mais importantes do sacerdote é a estola. A estola simboliza de fato o poder e a autoridade sacerdotal, o poder de agir em persona Christi naquela celebração, ou seja, agir na pessoa de Cristo, como representante de Cristo naquela celebração. A estola acompanha a cor litúrgica do dia, e nós já falamos das cores litúrgicas no vídeo em que nós falávamos sobre o ano litúrgico, Se você não assistiu esse vídeo, o link vai estar aqui no card. E por ser usada, sobre o pescoço, ela assemelha-se a um jugo, o suave jugo do Senhor, ou também as ovelhas que o bom pastor carrega sobre os ombros. No caso dos diáconos, a estola é usada na transversal, lembrando a horizontalidade de sua missão. Afinal, o diácono é aquele que está a serviço da comunidade. Já os padres e bispos usam a estola na vertical, lembrando que eles estão a serviço do Senhor. Temos também o símbolo. O símbolo é aquele cordão que nós geralmente usamos para prender a túnica junto ao corpo. E os sacerdotes também podem usá-los, também para prender a estola e a túnica também. E ele simboliza principalmente a missão e a prontidão para servir. Afinal, quando estamos com o símbolo, a locomoção é muito mais fácil. E no caso dos sacerdotes, ele pode também nos lembrar a castidade, um símbolo do autodomínio. No caso dos sacerdotes, o símbolo pode acompanhar a cor litúrgica do dia, enquanto que os demais ministros, ajudantes ali do altar, usam sempre na cor branca. Temos também a casula, que é aquela grande veste que o sacerdote põe por cima da estola e da túnica, e ela simboliza principalmente a realeza de Cristo, contribuindo ainda mais para que a pessoa do padre, do bispo, desapareça e apareça somente o Cristo, em nome de quem ele está presidindo aquela celebração. E a casula também acompanha a cor litúrgica do dia. E no caso dos diáconos, a veste que corresponde à casula é a dalmática. Outra veste que é bem parecida com a casula é a pluvial, bem parecida com uma capa que é usada geralmente em procissões e outros momentos devocionais, enquanto que a casula é reservada somente para as missas. E o véu humeral, que ele também é uma capa, mas com a função específica, de ser usado ali nas bênçãos do Santíssimo, para que as mãos do sacerdote não toquem diretamente o ostensório. E aproveitando a oportunidade, vamos falar de algumas insígnias episcopais, ou seja, alguns símbolos que os bispos trazem consigo.
O primeiro deles é o anel, né? O anel que simboliza também uma questão da realeza, né? Nos lembrando a posição do bispo, né? Na hierarquia da igreja, mas também nos lembrando a aliança que ele tem com o seu povo, né? Com a sua diocese. A cruz que ele carrega sobre o peito, que representa a fé da qual ele é guardião, e o lembra também de que a sua missão é se entregar pela salvação do seu povo. O báculo, que também remete, né, à questão da realeza, lembrando o cetro real, mas principalmente, né, ele simboliza o cajado com o qual o bispo ele conduz as suas ovelhas. E a mitra, que é a coroa do bispo, né, nos lembrando a sua posição como príncipe da igreja e autoridade máxima no sacerdócio. E aí, conhecia essas vestes, esses significados? Me conta aqui nos comentários. E te convido também a acompanhar toda esta série que temos feito aí toda quinta-feira sobre o sacramento da Eucaristia. E na próxima quinta-feira, inclusive, nós vamos falar de alguns objetos e dos livros que são usados ali ao longo da missa. Então, para não perder, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você ser avisado quando esse vídeo sair. Muito obrigado pela sua companhia em mais esse vídeo. Que Deus te abençoe. Até a próxima.